Fala pessoalzinho, amiguinhos da internet, começa agora o Pipocando e hoje uma lista muito boa. Muito que é especial, né, Bock? Parte muito 2, Rolandinho. Então se prepara pra filmes baseados em histórias reais inacreditáveis. Porque se a sua vida não é inacreditável, tem vida de pessoas que é. E aí a vida deles vira filme, a sua vida vira o quê? Lembrando... No máximo, uma coisa de ninar, né? Uma novela. Vou contar aqui a história da minha vida pra dar sono. Mexicana. E já que o assunto são filmes baseados em histórias reais inacreditáveis, a gente precisa falar aqui do lançamento de Lion, um filme que está no Oscar. Exatamente. O filme acompanha a jornada do Saru, um indiano que perdeu a sua família numa estação de trem lotada quando ele tinha só 6 anos de idade. Olha que história, meu, olha que história. E apesar do jovem ter sido adotado por uma família australiana, ele cresce com vontade de enfrentar qualquer desafio para encontrar o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira casa, os seus pais de verdade. Não vamos dar spoiler aqui, mas a estreia no Brasil tá marcada pro dia 16 de fevereiro e vale a pena conferir, já que o filme recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor roteiro. O elenco também recebeu 2 indicações, conta com a presença da Nicole Kidman, da Rooney Mara e do Dev Patel no papel principal, que vocês devem ter visto, inclusive, né, no Quem Quer Ser um Milionário, filmaço. E Lion também agradou os críticos, tanto que o filme tá com 88% no Rotten, vale a ida no cinema. Então fica aí a nossa recomendação pra você ir no cinema e assistir Lion, uma história real muito legal. Ó, muitos comentários da nossa parte 1, que inclusive está aqui, clique e assista, pediram Argo, o filme Argo, que mostra um plano ousado para tirar diplomatas americanos do Irã depois que um conflito começa lá no país. É um filme tenso esse, que eu gosto muito. E eles vão fazer isso de um jeito bem americano, fingir que os diplomatas são membros da produção de um sci-fi fake chamado Argo, que seria filmado no Irã. Engraçado isso, né? Porque o Ben Affleck, que é o Batman do cinema, ele também é o salvador nesse filme. Olha ele só. Que é o protagonista que salva todo mundo. Olha só. Hi, my name's Kevin Harkins and I'm gonna get you home. O próprio Ben Affleck dirigiu o longa, vencedor de 3 Oscars, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado, que foi baseado no livro The Master of Disguise, né? Que disguise é disfarce em inglês. E também no artigo da revista Wired. Então começou num artigo da revista Wired, que virou um livro, que virou um filme, cara, muito legal. Pelo próprio Ben Affleck. Muito legal. E essa história já tinha sido transformada no filme Escape from Iran, The Canadian Caper, de 81, que não chegou nem perto do sucesso de Argo. É que Argo é um filme muito bem produzido mesmo, né? As atuações são muito legais, ele é um filme tenso o tempo todo, que eu recomendo muito. E por mais que a versão de 2012 tenha certa fidelidade com os eventos reais, o filme gerou algumas críticas por mostrar apenas um lado, né, do povo lá do Irã. Porque, tipo assim, você mostra só a visão dos americanos lá, como é que foi o rolê deles pra escapar de lá e toda a tensão, mas pô, tem um lado também do país dos caras, né? É sempre um pouco tendencioso essas coisas, né? Mas depois do lançamento do filme, o Irã contratou um advogado pra processar o Ben Affleck, galera. Eles não gostaram muito do filme, Mas né? por que, Rolandinho, o cara ia processar o Ben Affleck? O que ele fez? Pelo que eu entendi, tipo assim, como esse documentário fake tinha a intenção de abrir espaço pras operações americanas no Irã, eles não acharam muito legal. Eles ficaram meio humilhados. Não acharam muito legal fazer um filme exaltando isso, entendeu? Mas no fim eles perderam o processo, então... Mas nem tudo foi retratado com precisão, já que na vida real os diplomatas, eles embarcaram de madrugada e não tiveram nenhum problema com os guardas iranianos, isso era como, só pra deixar uma emoção, como o filme mostra. شاه دشمنشون از بین میره وقتی که مادام شاهمت دوست باشه نمیرین تا ما بگیم. O filme também recebeu algumas críticas por não dar crédito suficiente ao governo canadense, que, segundo as palavras do ex-presidente Jimmy Carter, elaborou e executou 90% desse plano aí. E a Vice publicou um artigo revelando que a CIA estava envolvida na produção do filme. Vocês acreditam, galera? Que louco! E não faltam filmes baseados em histórias reais que ganharam o Oscar de melhor filme, como também aconteceu em 2016 com o merecidíssimo Spotlight. Estávamos ao vivo, ficamos impressionados com esse filme ganhando o Oscar, porque ele não me parecia um filme assim de ganhar Oscar. Mentira. O filme acompanha uma equipe de jornal de Boston Globe em uma investigação para descobrir casos de abuso sexual praticados por padres pedófilos da Igreja Católica. Spotlight ganhou o Oscar de melhor roteiro original, já que apesar da história ser real, ela não foi baseada em nenhuma obra existente. Isso também confunde muito quem gosta do Oscar, né? Essa coisa do roteiro não é história real. Essa coisa do roteiro adaptado é assim, pega-se uma obra e dali sai um roteiro, entendeu? Como
essa obra que o cara escreveu do zero, ele não se baseou em nada, entendeu? Não é adaptado. Exatamente, não é adaptado, é um roteiro original, entendeu? Mas isso não quer dizer que a história tenha fugido da realidade, já que os jornalistas reais aprovaram os figurinos, os cenários, o roteiro, até os atores, cara. As mesas. Inclusive o Walter Robinson da vida real, né, que no filme foi vivido pelo Michael Keaton, disse que foi como se ver no espelho, mas sem ter o controle do reflexo, entendeu? Tipo, ele ficava olhando assim, falando, que pirada. Ué, tem um cara igualzinho. That it? Yeah, that's it. Good night. Os atores estavam realmente preocupados em serem fiéis aos jornalistas, tanto que o Mark Ruffalo pediu pro Mike Rezendes real repetir as falas no intervalo das gravações. Ou seja, Fala as minhas falas pra eu ver como é que você fala e aí eu falo igual você. Tipo isso. Mais nisso. Ó, uma coisa curiosa, o diretor desse filme, que é o Tom McCarthy, ele atua também e ele interpretou na série The Wire um repórter que inventava umas histórias e ganhava um prêmio lá, um prêmio do jornalismo que chama Pulitzer, que é o mesmo prêmio que os jornalistas do Boston Globe ganham nessa história que é mostrada nesse filme que ele dirigiu, entendeu? Que louco. outro oscarizado nessa lista é 12 anos de escravidão, que, como o próprio título conta, acompanha a história de um homem que passou 12 anos escravizado. É uma história real. If you want to survive, do and say as little as possible. Tell no one who you really are and tell no one you can read and write. Unless you want to be a dead nigga. O roteiro vencedor do Oscar foi baseado na autobiografia do Solomon Northup, que é um violinista que foi sequestrado e vendido como um escravo lá no mercado negro de New Orleans. E a produção ela retrata a época com muita fidelidade, tanto que uma professora da Universidade de Reading, na Inglaterra, descreveu o filme como o melhor relato da escravidão no cinema, galera. Inclusive, uma das árvores usadas para chicotear escravos no filme foi usada de verdade e é cercada pelos túmulos de vários escravos assassinados. Então os caras foram longe nessa coisa, mano. Cara, dizem que os atores eles desmaiaram em várias cenas que foram bem pesadas. Inclusive, o Michael Fassbender, o Magneto, desmaiou depois de gravar a cena em que ele estupra a escrava. Mano, você imagina como era pesado isso, cara? Apesar disso, galera, a cena que mostra um escravo sendo morto no navio é improvável de ter acontecido, já que eles custavam muito caro e os marinheiros não eram donos dos escravos. Eles não podiam sair matando escravo no navio. Além de ser o primeiro filme de um diretor negro a ganhar o Oscar de melhor filme, 12 anos de escravidão também premiou a atriz Lupita Nyong'o como melhor atriz coadjuvante já no seu primeiro papel. Plau, é Oscar neles, tio! 500 pounds of cotton, day in, day out, more than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. This here, what I went to Charles for. E o filme que todo mundo pediu nos comentários na parte 1 é Into the Wild, que foi baseado em um livro de não ficção com o mesmo nome. Into the Wild conta a história do Chris, um jovem que depois de se formar doou todo o seu dinheiro pra caridade e resolveu se aventurar até o Alasca no verdadeiro modo Wild, tá ligado? Hardcore esse filme. Só ele e a coragem dele. Is there anybody here? Guess not! E ao contrário de alguns itens dessa lista, o livro não é uma autobiografia e escrita pelo John Krakauer com base no diário do próprio Christopher, que existiu de verdade. Então não foi o Christopher que escreveu. É. E nem é o Christopher Robin do Ursinho Pooh. E, mano, e o maluco, velho, ele refez alguns passos do Christopher, ele foi viajar, entendeu, por onde o Christopher passou, conversou com pessoas que encontraram o jovem durante a jornada. Mano, é um filme profundo e um filme triste. Ah, velho, é um filme foda, Into the Wild é foda. É uma trip, né? O ator Emily Hirsch sentiu na pele algumas das dificuldades que o Chris sofreu, já que ele perdeu 20 quilos pra esse papel e gravou todas as cenas sem dublê, até mesmo escalando montanhas, atravessando rios e sofrendo muito. E como mostra a foto real do Chris, no final do filme ele passou pelos seus últimos dias em um ônibus abandonado no Alasca, que ainda existe e tem até uma plaquinha em homenagem ao cara, velho. Inclusive o diretor Champagne queria gravar essas cenas no local real, mas em respeito à família decidiu replicar o ônibus numa região próxima. Porque também é difícil, né? Um lugar assim que é uma homenagem pro cara, você vai lotar com set, mexer tudo, né? E nesse mesmo ano que o filme saiu também um documentário chamado The Call of the Wild, que é sobre a vida do Chris também, aí é uma coisa mais documental. Então se você gostou do filme, é legal assistir o documentário.
Agora tá na hora de quebrar o seu coraçãozinho, já que a gente vai falar do tristíssimo Sempre ao Seu Lado, estrelado pelo ex-galã, pelo Richard Gere, galã também ainda é, e pelo cachorrinho, pelo Hashi. Hey, where have you got that? Oh, I got a new friend here. Oh, you want a dog? I prefer cats. Be a great guard dog for you, wouldn't it? Guard dog to guard the hard dogs? I don't think so. O filme conta a história do professor Parker Wilson, mostrando como ele encontra o Akita Hachi e a relação que os dois desenvolvem, né, de cachorro, humano, aquela coisa bonita. Come on, Hachi. Go on home. Go home. Go on. You really got him trained, doesn't he? Good boy. Professor? Cara, o cachorro, esse cachorrinho, ele ia na estação todos os dias esperar o professor voltar do trabalho. É muito bonitinho, cara, esse filme, né, cara? E é triste porque... Bonitinho? Não, é bonitinho ver essa história, né? Bonitinho, É de né? morrer esse filme, velho. O professor, ele sofre um ataque cardíaco durante uma aula e morre fazendo o Hashi esperar na estação todos os dias durante 10 anos. O cachorrinho vai lá. A história verdadeira aconteceu no Japão em 1923, onde lá foi construída uma estátua de bronze do Hachiko na frente da estação real em um bairro lá de Tóquio. E a versão americana de Sempre ao Seu Lado é, na verdade, um remake de Hachiko Monogatari, que é o nome do filme, que foi o filme de maior bilheteria no Japão em 1987. E pra encerrar essa lista aqui, a gente vai falar de um filme que eu gosto muito, que ficou de fora lá da parte 1, que é o 127 Horas, estrelado pelo James Franco, um filme... Mano, que eu acho absurdo. O filme conta a história real do Aaron Ralston, um alpinista que ficou preso durante 127 horas depois de sofrer um acidente numa escalada. E esse roteiro foi baseado na autobiografia do Ralston, que assim como o filme, também alterna entre momentos do passado e as horas agonizantes que ele fica preso lá. Na autobiografia dele, ele monta dessa forma, porque o filme ele é assim, né? Ele tá lá preso e aí ele fica lembrando de acontecimentos, de coisas assim, e a autobiografia também dele é assim. Segundo o próprio Aaron, o filme é mais próximo possível que se poderia chegar de um documentário sobre a história. É aquilo que eu falei, alguns filmes reais, eles são encenados que não poderia ser feito documentário, Sim. mas tem toda a ajuda das pessoas que participaram do Sim. evento pra deixar o mais verossímil. Olha como eu falo palavras bonitas. E nesse filme, assim como o outro que a gente mostrou aqui no final, né, na hora dos créditos, aparece ele lá, ele sem o braço, ele ainda escala. Cara, a única exceção que já se sabe que é um pouco diferente da história, são poucas, né? Mas é aquela cena que ele tá numa cachoeira com as meninas dentro de uma caverna, assim, que ele encontra umas meninas um pouco antes de acontecer o acidente, né? E aí eles vão pra uma caverna e tal. E aí, na verdade, nem teve esse negócio Ele só ensinou umas coisinhas pra ele meninas. ensinou uns movimentos de alpinismo. O diretor, o Danny Boyle, resolveu gravar as cenas no mesmo lugar, e inclusive a câmera usada para registrar o diário do alpinista é a câmera real do Aaron. A maior parte das imagens reais nunca veio ao público, mas o James Franco e o Danny Boyle puderam assistir as gravações para recriar tudo da forma mais realista possível. E pelo jeito essa fidelidade deu muito certo, já que o filme recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, o melhor roteiro adaptado e também os 93% que ele ostenta lá no Oscar. Caramba! O curioso é que várias pessoas foram resgatadas na mesma área, já que depois do lançamento do livro e do filme, o local passou a atrair turistas interessados na história do Aaron. A mesma coisa do cara do Into the Wild, que bizarro. foi pro Alasca e muita gente morreu no Alasca. Esse aí, o filme mostra que o cara morre. A pessoa, quer saber? Eu vou morrer lá. Eu vou também. Gostou dessa parte 2 aqui, galera? Se inscreve no canal e continua assistindo Pipocando. É isso aí, muito Valeu. obrigado. Espero que a sua vida seja tão bacana que vire um filme depois, história real. É nóis. Me lembra o canadense que encontraram agora no Brasil, que saiu andando, esquizofrênico, saiu 5 anos andando, fugiu, a família não sabia onde ele estava andando, passou por vários países, chegou a pé aqui no Brasil. Tá vivo? Estão mandando de volta agora pro Canadá, tadinho. O cara veio do Canadá até aqui? A pé, 5 anos.